Bom, vamos lá. Fórum Mídias dessa quinta-feira, dia 7 de novembro. Bom dia, Melo, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom, vamos lá. O Mauro já deu a deixa aqui sobre o assunto que eu trouxe hoje para o nosso quadro. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Conforme o Mauro já introduziu, a Fórum derrotou na justiça a Andresa Matais, ex-Estadão, né, que processou a revista Fórum por conta de uma matéria que havíamos publicado no ano passado, aliás, no início desse ano, a respeito, no âmbito daquela história da dama do tráfico. Vocês se lembram disso? Inclusive, essa coisa da dama do tráfico pode entrar, né, naquele quadro que o Melo faz das notícias esquecidas, né? Procura-se a dama do tráfico, porque é outro factoide que sumiu da mídia, né? Foi um escândalo à época e tudo mais, e agora sumiu. Essa foi a base, essa história da dama do tráfico foi a base para uma matéria muito importante que a Fórum trouxe, né, e que foi o motivo da ação judicial movida pela Andresa Matais contra o nosso site. Felizmente, a justiça fez prevalecer o entendimento sobre a liberdade de imprensa, né, e endossou ali os argumentos de que a reportagem se limitou ao seu caráter informativo e também exerceu o seu direito de crítica, né? Sem contar que a Fórum procurou o outro lado para falar à época que essa reportagem foi publicada. Bem, a reportagem sobre que motivou essa ação judicial da Andresa Matais foi publicada em novembro de 2023, ano passado, né? Essa reportagem revelava que a Andresa Matais, à época editora-chefe de política do Estado de São Paulo, do jornal Estadão, essa reportagem da Fórum mostrava que ela era alvo de denúncias enviadas ao Ministério Público do Trabalho por seus subordinados, denunciando o suposto assédio moral da Andresa Matais, né? Depois que a Fórum publicou essa matéria denunciando o suposto assédio moral, né, mostrando que os subordinados dela do Estadão estavam denunciando assédio moral, a Fórum foi alvo de uma série de ataques de setores da imprensa. Uma parte ali dos funcionários do Estadão escreveram uma carta onde afirmaram que nunca haviam sido assediados pela jornalista. Ela foi às redes sociais protestar contra a Fórum. No entanto, o próprio Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal confirmou que havia uma denúncia, sim, de assédio moral da Andresa Matais, feita por funcionários do Estadão, e converteu essa denúncia em procedimento preparatório. Era uma notícia de fato, foi convertida em procedimento preparatório, que na prática torna o Estadão, torna a Andresa Matais investigado, alvo de averiguação por parte do Ministério Público do Trabalho. E aí, o que aconteceu depois disso? A Andresa Matais foi demitida do Estadão, né? Pois bem, essa matéria que motivou, né, esse processo da Andresa Matais contra a Fórum, ela trazia essa denúncia no Ministério Público do Trabalho, feito por jornalistas contra a Andresa Matais, e nessa denúncia, os jornalistas diziam que a matéria da dama do tráfico, né, que havia saído no Estadão, foi encomendada ali pela Andresa Matais, e eles foram assediados a produzir uma matéria com base em fatos que teoricamente não existiam, né? E o que era a matéria da dama do tráfico, né? A matéria da dama do tráfico era uma reportagem feita ali pelo Estadão sob a coordenação da Andresa Matais, né? Que tentava associar o então ministro da Justiça, Flávio Dino, hoje ministro do STF, a Luciene Barbosa Farias, presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas e esposa de Cleumilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, que seria ligado ao Comando Vermelho, a facção criminosa, né? A reportagem do Estadão, coordenada pela Andresa Matais, cunhou este termo, dama do tráfico, que não existia, e dava a entender que ela teria se reunido, a Luciene Barbosa Farias, diretamente com o Flávio Dino, que ela teria espaço no governo, teria trânsito dentro do governo, portanto, sugerindo aí
que o ministro Flávio Dino tivesse ligação com facções criminosas, né? Acontece que a Luciene Barbosa Farias jamais se reuniu pessoalmente com o Flávio Dino, não tem qualquer ligação direta com ele, né? E ela, na verdade, a Luciene Barbosa, a chamada dama do tráfico, segundo o Estadão, ela havia acompanhado uma ex-deputada e vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários, Janira Rocha, em uma reunião com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz, para entregar um dossiê com 116 páginas sobre denúncias de violações de direitos humanos e denúncias de famílias de presos, de internos do sistema carcerário do estado do Amazonas. A Luciene Barbosa, portanto, a chamada dama do tráfico, conforme foi apelidada aí pelo Estadão, ela simplesmente, na condição de presidente de uma associação, foi entregar ao Ministério da Justiça uma denúncia sobre violação de direitos de presos. Algo normal, né? Mas o Estadão cavou essa matéria aí, dando esse apelido para ela, dama do tráfico. Isso bombou no debate público brasileiro e tentando associar o ministro Flávio Dino às organizações criminosas. Cabe ressaltar que a época que foi feita essa matéria, a Luciene Farias não tinha qualquer condenação, ela chegou a ser absolvida em um processo sobre tráfico de drogas, e a Fórum teve acesso a uma certidão judicial criminal negativa da Luciene Barbosa, né? O que derruba aí qualquer argumento para chamá-la de dama do tráfico. De qualquer maneira, um repórter do Estadão, depois pelas redes sociais, chegou a admitir que foi o próprio Estadão quem inventou esse apelido. Ele falou: o apelido foi criado com base em relatos de fontes, né? E não se cita qualquer fonte, né? E também não diz que a fonte repassou esse apelido. Ele diz com todas as letras que o Estadão forjou este apelido. Porque pega, né? Dama do tráfico, associa ali com o Flávio Dino, é algo que, né, para o imaginário popular, é uma história que cola, né? E, pois bem, aí o jornalista que admitiu isso, inclusive, depois apagou a postagem, né? Então vejam como são as coisas. E a Andresa Matais foi demitida do Estadão, depois dessa denúncia de suposto assédio moral feita por funcionários que a Fórum revelou, né? E aí, então, a Andresa Matais processou a Fórum por conta dessa matéria, né? Mas perdeu, né? O Ministério, a Justiça, né? Deu uma decisão favorável à revista Fórum. A decisão é do desembargador Robson Teixeira de Freitas, de um tribunal do Distrito Federal. Ele negou direito de resposta para Andresa Matais e afirmou que a reportagem da Fórum não atacou a imagem da jornalista e simplesmente se ateve aos fatos. Eu vou ler um trecho aqui da decisão do desembargador, que é muito contundente. Abre aspas. No caso em apreço, a matéria jornalística não transborda do exercício legítimo de direito de informação. Observa-se que as denúncias narradas na reportagem publicadas pela revista Fórum, de fato existiram. O documento corrobora com essa relação. É possível concluir que a matéria jornalística foi publicada com base em informações colhidas de investigação prévia que, embora os textos dela utilizem de linguagem crítica, inerente à matéria que envolve questões com viés político, não houve por parte da revista Fórum utilização de palavras pejorativas e consta que a autora, Andresa Matais, foi procurada para expor a versão dela sobre os fatos, né? Em um outro trecho aí da decisão, o desembargador diz, abre aspas, a circunstância da matéria jornalística não ter ouvido os jornalistas, especialmente aqueles que assinaram a reportagem, não impôs ofensa ao Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, porquanto a reportagem em apuração se referia à notícia reativa à existência de denúncias envolvendo a autora, Andresa Matais, circunscrevendo-se assim a atuação dela. Por conseguinte, inexiste hipótese capaz de conceder o direito de resposta à autora, né? Portanto, é uma decisão super importante aí da Justiça com relação
ao direito da liberdade de imprensa, ao exercício do trabalho jornalístico, né? E um recado para aqueles que tentam intimidar o jornalismo independente através de intimidações judiciais, né? Esse tipo de processo ele tem como objetivo promover uma espécie de autocensura, né? Na verdade, não é dinheiro que elas estão querendo, ou não é limpar a imagem de ninguém, né? O objetivo desses processos é fazer com que o veículo ou o jornalista sinta-se intimidado de tratar sobre determinadas denúncias e determinados assuntos. Nesse caso, uma denúncia de assédio moral contra a editora, a ex-editora do Estadão, né? O advogado que representou a Fórum nesse processo, Gabriel Azevedo Borges, ele destacou que essa decisão é bem fundamentada e prestigia a liberdade de imprensa e o direito à crítica. Vejam só o que disse o advogado da Fórum, abre aspas, importante e bem fundamentada a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou o direito de resposta a Andresa Matais em matéria veiculada pela revista Fórum. Decisões como essa, que prestigiam a liberdade de imprensa e o direito à crítica, devem ser comemoradas. Uma vitória do direito à informação e do bom jornalismo. Então fica aí o registro, né, de uma importante vitória da revista Fórum contra a Andresa Matais, que tentou calar as denúncias que a gente trouxe, a revelação de denúncias contra a ex-editora do Estadão por conta desse factoide da dama do tráfico, que, como diz o Melo, é mais uma notícia que sumiu, né? Um escândalo fabricado que passaram-se alguns meses e já não é mais tão escândalo assim, né? Porque, afinal, é um factoide. Melo. Notícias desaparecidas. Vai para a conta. Isso aí que você falou é importante. Me lembrei de uma reunião que teve aqui no Rio há muitos anos com o Paulo Henrique Amorim, e que ele estava comentando com a gente. Ele teve uma reunião dos blogueiros aqui no Rio e ele falou: olha, a arma agora a ser usada contra nós vai ser a judicialização. Eles vão vir com tudo. E realmente aconteceu, principalmente a Globo, com o diretor de jornalismo da época lá, foi para cima. Houve o caso do Marco Aurélio Melo, que tinha um blog do lado de lá e que acabou desistindo do blog porque os processos em cima dele eram... E tudo isso tem custo, né? Então, eles tentavam vencer pelo bolso. O Paulo Henrique ela falou: eu tenho dinheiro para fazer frente a isso, mas muita gente não tem. E a arma deles é essa, ir para cima, para você ficar medindo as palavras lá do que vai dizer, ou, de preferência, não tocar no assunto, porque eles vão para cima. Eu me lembro que eu, uma vez, acho que foi em 2006, eu fiz uma denúncia lá e o jornalista da Globo, lá, o diretor da Globo, o Ali Camel, ele foi lá no meu blog e disse que eu tinha feito uma apuração sobre o acidente da TAM e publiquei, e estranhei o Jornal Nacional não ter dado nada, e ele pegou e disse que tinha posto a redação toda dele lá para averiguar as coisas e não tinham conseguido confirmar as coisas, etc. e tal e tal. Mas ali foi só um caso dele se justificar. Depois essa história rendeu, mas não houve... Mas mais para diante eles resolveram partir para isso, para a judicialização. Mas o caso de hoje não é da Globo nem do Camel, mas há um ombudsman da Folha que fez um comentário, porque é incrível, porque a gente sempre fala há um tempo aqui que a mídia é quase um house organ do mercado, né? Do mercado financeiro. Eles vocalizam o que o mercado quer. E a Folha parece que dessa vez resolveu assumir de vez. É negócio de jornalismo, não. Meu negócio é lobby. Entendeu? A Folha se juntou à lide do Jorge Dória, a Folha e o UOL, quer dizer, Grupo Folha, né? Se uniu ao Dória e fez um encontro, como a Lide costuma fazer, lá em Londres.
E a Ombudsman escreveu uma crítica demolidora, irônica, muito bem feita sobre a Folha, que eu quase na íntegra eu estou colocando aqui. Por que a Folha cruzou o Atlântico para falar de sustentabilidade? Já começa a ironia aí, né? Você falar de sustentabilidade, cruzando o Atlântico para fazer uma coisa, por que não fez aqui, né? A Folha, que noticiou os modos Cruzou o Atlântico de avião, né? Pois é. Cruzou o Atlântico de avião, poluindo, né, mesmo? Pois é, para falar sobre sustentabilidade, por que não falou aqui, né? A Folha, que noticiou os modos e manias e custos do evento, que acabou conhecido como Gilmar Palusa, e de outros convescotes de poderosos, empregou seu nome e sua credibilidade num evento do LIDE, empresa da família do ex-governador de São Paulo, João Dória, que congrega outras empresas em torno de interesses comuns. Lobby. Assinantes perguntam por que fazê-lo. O diabo, como é sabido, mora nos detalhes. O jornal tem produzido inúmeros seminários Folha na última década, ainda que dependentes de patrocínio, sem ceder a outras empresas o protagonismo das iniciativas, nem o domínio editorial sobre elas. Costuma fazer os eventos no Brasil. Entrar como organizador na chamada Lead Brasil Conference, que já existia e que já carrega seus próprios propósitos e polêmicas, é um passo arriscado. No jornal, a Conferência de Londres foi apresentada como tendo sido promovida por Folha, UOL e Lead, nessa ordem. Vamos lá para o outro. 2 anos atrás, a presença de ministros do STF bancados pelo evento da família Dória gerou barulho, confusão e ameaças aos integrantes da corte. Neste ano, o Banco Central arcou com as despesas do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto. Quer dizer, o Campos Neto foi participar de um evento da Folha, UOL, Lead, lá em Londres, financiado pelo cidadão brasileiro. O Estadão denunciou isso, mas a desculpa do Banco Central é que o Roberto Campos já estava indo lá para a Europa para uma reunião aí na terra onde você se encontra, Ivan, na Alemanha. Ele teria um encontro com investidores organizados pelo banco alemão Deutsche Bank. Ao misturar seu nome a grupos de interesses de empresários e políticos, a Folha atravessa não apenas a rua, mas também o Atlântico para pisar na casca de banana. É isso. Deixa de ser jornalismo para assumir que é uma empresa de lobby. A começar dessa pegadinha dos custos da viagem. Se, por um lado, o jornal escapou de um escândalo como o de um trem da alegria do judiciário, que foi o caso anterior que até a Folha criticou, por outro, vê seu nome misturado aos gastos da administração pública e o dinheiro público envolvido na viagem do presidente do Banco Central. Vamos para o outro. A coisa não para por aí, tem mais coisa complicada. O conjunto dos participantes condizia pouco com as discussões do jornal sobre diversidade. Dos 22 convidados para o evento de Londres, 5 eram mulheres. O número soa até razoável diante do score da próxima conferência da Folha, que vai ter uma outra em Lisboa. Lá são 2 as mulheres convidadas para diversidade, né? Ou seja, a cota para homens brancos é de 90%. Isso para ficar no gênero. Diversidade racial é quase inexistente. E diversidade de ideias também mandou lembranças. A consonância empresarial e antigoverno, com quase nenhum espaço para o contraditório, pode ser uma escolha legítima para quaisquer grupos de empresários, mas soava em desacordo com os princípios editoriais da Folha. Foi Landim, a jornalista Raquel Landim, porque tem uma citação anterior sobre uma outra coisa que foge aqui do assunto, foi a Raquel Landim também que contou na última semana que João Dória reforça o time do bilionário indonésio Jackson Vidjaja
em sua disputa contra os irmãos Joesley e Wesley Batista pelo controle da gigante de celulose Eldorado. Isso é uma disputa aí da Eldorado e esse grupo a Paper Excellence. Aí, veja bem, faltou indicar no material da Folha as ligações de Dória e de Michel Temer, que também estava lá no evento. Olha o Temer como voltou aí, né? Está assanhadinho o Temer. Aqueles processos dele também são notícias desaparecidas. Ele chegou aí preso, primeira instância, e agora está aí, ó, deitando falação. Aí, olha só isso aqui, olha esse parágrafo. Faltou indicar no material da Folha as ligações de Dória e de Michel Temer com a Paper Excellence. A Paper Excellence, só para explicar, ela comprou a Eldorado Celulose. Ela era uma das patrocinadoras desse evento. Só que ela comprou e estava uma questão na justiça, porque é uma empresa estrangeira para comprar uma grande quantidade de terras que envolve, pode-se supor, parece que é do tamanho da cidade ou do estado de São Paulo, provavelmente da cidade de São Paulo, o tamanho das terras dessa Eldorado Celulose. E precisa do aval não só do Congresso, como do INCRA. E o INCRA já deu agora a sentença contrária à venda. A venda vai ter que ser desfeita. Ela comprou e a disputa, o sócio majoritário eram os irmãos Joesley e Wesley Batista. Então está tendo essa guerra. Agora, olha quem estava fazendo o lobby da Paper Excellence no patrocinadora do evento, lembremos, do evento Folha UOL Dória. Volta lá. Olha só, ela era uma das patrocinadoras do evento. E aí, uma nota no jornal contava que os ex-senadores Romero Jucá e Cássio Cunha Lima, que foram ao evento lá em Londres, como representantes da empresa, da Paper Excellence, e uma foto exibia o Marcelo Itagiba, identificado como ex-deputado federal e advogado da Paper Excellence. Veja bem essa turma, Roberto Jucá, Temer, lembra a gente aquela história com o Supremo, com tudo, aquele PMDB que virou MDB. Olha essa turma aí, e a Folha metida no meio disso. A Folha metida no meio disso, lobby empresarial. Vamos para a próxima. O material final publicado pela Folha tinha o título Crescer sem Destruir. Olha, patrocinado por uma empresa de celulose, realmente crescer sem destruir é uma piada, né? Em evento organizado pela Folha Lead UOL em Londres, políticos, empresários e acadêmicos debatem caminhos para um desenvolvimento sustentável, afirmava o jornal. Difícil imaginar sustentabilidade compatível com os deslocamentos de dezenas de brasileiros até Londres para falar aquilo que poderia ser dito aqui mesmo para as mesmas pessoas. Esse foi, aí é o secretário de redação da Folha disse, esse foi o primeiro seminário internacional feito pela Folha. Só foi possível realizá-lo por causa dos custos, em parceria com o UOL e com o Grupo LID, que tem grande experiência em eventos fora do país. A intenção de fazê-lo na Europa foi facilitar a participação de residentes no exterior e dar alcance maior ao que seria discutido. Afirmo. Eu acho que o que dá relevância a um assunto discutido não é o local onde ele é discutido, mas a relevância do próprio assunto. Não é? Aí aqui é o comentário de um leitor ao final, assim a ombudsman encerra o comentário dela. Ver a Folha e o UOL envolvidos num evento elitista e parcial me deu uma pontada de tristeza das grandes, resumiu um leitor. Mostrou aí como a Folha caiu a máscara de vez, tirou a máscara e assumiu. Faz lobby mesmo, e agora fez lobby sem vergonha, com o Temer, com Jucá, Itagiba, o antigo MDB, com tudo. Ela embarcou, porque o que acontece?
A LEAD, que é o grupo de lobby e networking, para usar uma palavra bonita, do João Dória, é como ele se projetou para a política, né? Ele se projetou nesse mundo das relações empresariais da política através dessa LEAD. E aí meio que tinha deixado de lado quando foi governador de São Paulo e sonhou um dia ser presidente da República. Deu tudo errado, ele voltou para a LEAD, decadente. E aí cresceu à margem da LEAD a outra grande empresa de networking e lobby, que é o Grupo Esfera, que é do João Camargo, Camarguinho, que é presidente da CNN. Ele não pode ser o presidente do Esfera, pegaria mal, é a esposa dele, que por sinal é filha do Dilson Funaro, do ex-ministro da Fazenda Dilson Funaro, é a presidenta formal do Esfera, quem manda de fato é ele. Lamentavelmente, as mulheres sendo usadas para esse tipo de papel aqui no país. E aí começou a crescer, né? E agora tem uma competição desses grupos de lobby. Então, o LEAD faz o evento dela em Londres, a Esfera tinha feito antes em Roma, né? Aí um faz em Nova York, o outro vai fazer em São Francisco. Agora enfim, é em Lisboa. Agora é em Lisboa. A LEAD vai para então, Lisboa, com a Folha também. E aí a disputa é quem leva os mais... E aí o Dória, olha que interessante, o Dória fez uma carta de desculpas para o Lula, agora essa semana, pelas agressões que ele tinha cometido contra o Lula ao longo dos últimos anos. A carta tem apenas um objetivo, qual é? Suspender o veto que o Lula impôs para que os ministros fossem nos eventos do LEAD, que estava demais, né? Até o Flávio Dino, antes de ser Supremo, tinha ido no evento internacional do LEAD e o Lula falou, não, pelo amor de Deus, aí não dá, né? Aí o João Dória faz uma carta, né, uma carta sincera para tentar restabelecer relações com o Lula, que é só para liberar os ministros, porque ele está perdendo, né? Lá nos eventos do Grupo Esfera, os ministros todos. É um negócio. Agora, é uma boca livre que essa alta cúpula dos poderes brasileiros desfruta numa boa. E em consórcio, né? No caso do Esfera, é a CNN, no caso da Folha, no caso do LEAD, a Folha. É um negócio realmente... Essa é o país das relações, né, dessas elites brancas e vorazes. Né? Valeu. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Valeu. Obrigado, Melo. Obrigado, Ivan. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã.